a paz do Senhor. Nós estamos na segunda lição do segundo trimestre, onde o tema é Conhecendo Jesus de Nazaré. Nós vamos dar início aqui ao versículo, nosso versículo aqui chave, que diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, nós vamos falar desse Jesus, o que nós devemos crer, né, que Ele é o único e Salvador das nossas vidas, é o Filho de Deus, que veio a essa terra com o propósito de salvar as nossas vidas, se tornou homem e habitou entre nós. Então, nós vamos começar aqui na introdução. Quem foi Jesus de Nazaré? Por que ele se sujeitou a viver como um simples homem para salvar pecadores? Por que ele é chamado de Verbo? Como posso também ser chamado de Filho de Deus? Tantas perguntas, mas com respostas simples, porém profundas. Nessas lições refletiremos acerca dessas importantes verdades e seremos chamados a um grande desafio: compartilhar com o nosso próximo a verdade maior. Deus nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar. Então, ao decorrer da aula, nós vamos estar respondendo essas perguntas, né? Por que ele foi chamado de Verbo, por que ele também pode ser chamado de Filho de Deus, e nós vamos entender aí a questão do amor do Senhor para conosco e por que ele enviou o seu Filho até esta terra. Vamos aqui para o primeiro tópico, que diz assim: E o Verbo se fez carne. Nós vamos entender essa expressão, e o Verbo se fez carne. Vamos ler só alguns versículos que está em João, Evangelho de João, acompanhe comigo, capítulo 1, do verso 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vamos entender aqui que o verbo, nada mais, nada menos, que é uma palavra que expressa uma ação, a qual, se nós formos classificar ele no tempo, ele pode ser classificado passado, presente e futuro. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele sempre foi, ele é e sempre será. Por quê? Porque ele é eterno. Ele está desde a fundação do mundo, né? Então, a Bíblia, o Evangelho de João vai dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, desde o princípio ele estava com Deus e ele é Deus, certo? Nós vamos aqui só iniciar o primeiro tópico para nós entendermos melhor. Talvez você ache meio complicado essa ideia de verbo. No entanto, não é tão complicado assim. É só lembrar a aula de língua portuguesa. Complicou mais ainda? É simples. O verbo, segundo o dicionário, é a palavra que expressa ação. Cristo é o verbo porque é por meio dele que tudo se fez. Então, aqui a gente vai ver o versículo 3, né, que diz: Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se foi feito. Lá no Gênesis estavam presentes o Deus Pai, o Deus Filho, que é Jesus, e o Deus Espírito Santo, e a Santíssima Trindade. Então, nós vamos falar dessa questão da Trindade. E desde a fundação, nós vamos ver a ação desses três, né, que são um só. É complicado nós entendermos, porque na nossa lógica, no nosso pensamento como ser humano, é mais complicado de nós entendermos, porque nós temos uma ideia de uma forma de pensamento bem diferente, certo? Então é mais complicado de nós entendermos, porque nós somos pessoas naturais. Então nós não compreendemos aquilo que é além dos nossos pensamentos, aquilo que Deus ele é, né? Porque a Bíblia diz que nós não temos como entender Deus, né? Se no dia que nós entendemos, ele deixará de ser Deus. Então, ele nunca vai deixar de ser Deus. Então, enquanto nós estivermos nessa terra, nunca nós vamos compreender totalmente como é o Senhor Jesus,
certo? Então sempre vai ter algumas dúvidas, algo que vai ficar meio sem compreensão, mas nós podemos compreender de forma que nós vamos estar satisfeitos em relação ao nosso conhecimento. Então a Trindade, nós vamos ver aí desde Gênesis, capítulo 1 e 26, nós vamos ver a ação dos três em conjunto, certo? Ele vai dizer assim, e disse Deus, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você vai ver que o versículo aí, ele está em quê? No plural, né? Ele vai dizer assim, façamos o homem, quer dizer, era mais de um que estava agindo naquele momento. Então, quem estava fazendo o homem naquele momento? Era Deus o Pai, Deus o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, os dois, eles estavam agindo em uma unidade. Para nós entendermos a Trindade, tem pessoas que tentam explicar através da água, que tem 3 estados, né? Sólido, gasoso. Nós vamos entender aí que não dá para explicar muito em relação a isso, porque são explicações que não deixam muito a desejar. Eu poderia explicar a você como na matemática, por exemplo. Eu não posso dizer que Deus e Jesus, Espírito Santo, eu posso fazer 1 mais 1 mais 1, porque daria 3. Mas eu posso fazer 1 vezes 1 vezes 1. Vai dar quanto? 1. Então, nessa matemática, eu posso entender como é a Trindade. Porque eles 3 são 1. Então, se eu multiplicar 1 3 vezes, vai dar o mesmo resultado. Então, é isso que é a Trindade. Eles 3, eles agem em um conjunto, em uma unidade. Então, eles são triuno, certo? São 3 agindo junto, tá bom? Então, é algo assim bem meio complicado, mas dá para nós entendermos, certo? Eles são 3 distintos, mas eles trabalham em conjunto, tá certo? Então, a gente vai ver aí a ação dos 3 no batismo de Jesus, certo? Quando Jesus está sendo batizado, Deus, lá do alto, né, fala, esse é o meu filho, a quem me comprazo, e o Espírito Santo vem em forma de uma pomba, né, e Jesus Cristo ali. Então, a gente vai ver aí a ação dos 3, né, a união dos 3. Então, aí nós vamos entender que eles são distintos, tá bom? Então, eles são, existe só um Deus, mas eles são 3 agindo em união, tá bom? Então, a gente vai ver aí que Deus, ele elaborou o plano da salvação, certo? Apocalipse vai dizer que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo, certo? E o Espírito Santo é que convence do pecado do juízo. Nós vamos ver aí que a Trindade pode ser encontrada em toda a extensão dos textos bíblicos, de Gênesis até Apocalipse. Jesus Cristo é o Verbo porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, desde a criação dos céus e da terra, até o dia de hoje, quando você lê esta lição. Então, a gente vai ver aí que Jesus, ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será, certo? Ele vai sempre, por isso que ele é o Verbo, porque ele estava exercendo ativamente uma atividade durante todo o tempo, certo? Então, ele sempre esteve com Deus, ele sempre vai estar conosco e vai viver eternamente, porque ele é eterno, certo? Então, nós vamos ver aí por que ele é o Verbo que se fez carne, certo? Mas por que o Verbo se fez carne? Simples. Ele te ama tanto que veio ao mundo para que todos pudéssemos ser salvos, para que pudessem dar a vida por mim e por você. Ele precisou se fazer carne e nascer pequenininho lá em Belém, tá certo? Então, ele se fez carne para habitar entre nós, que é o próximo ponto, para morrer por mim e por ti. Ele viveu nessa terra para criar um relacionamento com a humanidade, certo? Ele para ter um novo concerto entre o homem e Deus, certo? Ele teve o seu nascimento. Houve um diferencial desse nascimento,
que foi esse diferencial? Ele nasceu como todos nós, né? Mas houve um diferencial, que está lá em Lucas, capítulo 1. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse aqui era o anjo falando para Maria, certo? Que dela, a virtude do Altíssimo iria cobrir ela, e quem iria nascer dela seria santo, iria ser chamado de Filho de Deus. Então, qual era o diferencial de Cristo para conosco? É que ele iria nascer santo. Ele não iria nascer com o chamado pecado. Ele não iria nascer com esse pecado, porque nós sabemos que desde Adão, quando Adão pecou, toda a descendência, todo que nascesse de mulher, iria já nascer com pecado, certo? E Jesus, ele não veio do pecado. Ah, mas a relação é um pecado? Não. Lógico, não vou dizer isso, porque quem fez a relação foi o próprio Deus, certo? O que eu estou querendo dizer é que Deus, ele veio o quê? De uma virgem. Então, ele não veio de um relacionamento de um homem e uma mulher, porque o homem e a mulher já têm o pecado. Então, quando eles têm um filho, então o filho já nasce com pecado, porque é uma descendência pecaminosa, certo? Então, Jesus Cristo, ele veio da onde? Do Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre Maria e ela concebeu a Cristo, certo? Então, ele foi do Espírito Santo, certo? Não foi algo natural, foi algo espiritual. Então, por conta disso, é que Jesus não nasceria com pecado. Ele já nasceria santo, sem mácula, sem pecado, sem nada. Então, esse era o diferencial de Jesus para nós, certo? Porque ele nasceu, ele foi produzido através do Espírito Santo dentro de Maria, tá certo? Então, João 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse amor foi que fez com que ele enviasse o seu Filho até essa terra, nascesse, vivesse mais de 30 anos, para quê? Para que ele estivesse aqui nesta terra, pagasse o preço pelos nossos pecados e viesse a morrer por nós. Nós vamos ver que para o pecado ser encoberto, né, que não era nem perdoado, era encoberto o pecado, no Antigo Testamento a gente vai ver que era necessário matar um cordeirinho, sem mácula, e lá eles confessavam o pecado deles naquele cordeirinho. Então você vai ver que todo o decorrer da história, algo tinha que morrer para haver perdão. Então, Jesus Cristo, ele foi o Cordeiro vivo que desceu do céu para morrer, ser sacrificado em nosso lugar. Essa morte era para ser nossa. Era nós que deveríamos morrer pelos nossos pecados. Então, ele pagou o salário do pecado. Em Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Então, existe um salário para o pecado. E Jesus Cristo, ele pagou na cruz do Calvário. Por amor a mim e a ti. Ele foi um sacrifício perfeito, porque ele não veio para cobrir nossos pecados, ele veio para perdoar os nossos pecados, certo? Porque antes o sacrifício ele não era perfeito, ele tinha suas imperfeições. Então Jesus Cristo, ele foi o verdadeiro sacrifício, certo? Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, né? Que veio para tirar o pecado do mundo, certo? Então ele veio aí o verbo que se fez carne. Então ele se fez carne para que ele pudesse morrer por nós, padecesse pelos nossos pecados, sofresse para nos dar vida. Então foi necessário ele morrer para nos dar
essa vida, essa oportunidade que nós temos hoje, certo? De nós se encontrarmos com Deus. Foi através da morte de Jesus Cristo, certo? Então, esse foi um motivo dele se fazer carne, certo? Para nos salvar. Ele habitou entre nós. Acho que sempre me impressionou foi a forma como as pessoas mais importantes eram muitas vezes pouco acessíveis. Você já tentou marcar uma reunião com o prefeito de sua cidade ou com o dono de uma grande empresa ou ainda com o diretor-geral da sua escola? Agora imagina, né, você marcar essa reunião, revelar o motivo e para falar dos seus problemas mais íntimos e pessoais. E aí? Será que conseguiria facilmente esses agendamentos? Provavelmente não. Agora imagine o quanto Jesus é mais importante do que essas pessoas que citamos agora, infinitamente mais. Porém, algo impressionante relatar a você. Ele escolheu lhe ouvir e dedicar 33 anos ao viver aqui na Terra para dar a vida por você. Então, vamos ver aqui João 14, certo? Versículo 8, que diz assim: Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aí Jesus responde: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então você vai ver aqui uma dúvida que os discípulos estavam tendo diante do próprio Jesus. Eles estavam com Jesus, viviam com Jesus, comiam com Jesus, e não percebiam que ele estava com o próprio Deus. Porque no início nós vimos aqui, né, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Certo? Então, eles estavam com o próprio Deus e eles não tinham se dado conta ainda. Certo? Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Né? Então, quem vê a Cristo, já vê o Pai. Certo? Porque eles são um, como eu expliquei aqui no primeiro tópico, tá certo? Então, eles ainda não compreendiam ainda as coisas espirituais, eles estavam em processo, eles estavam em aprendizado, e eles estavam com Jesus, e Jesus sempre estava alertando eles, sempre estava ensinando eles nos seus questionamentos, assim como nós temos os nossos questionamentos, assim os discípulos também tinham. Certo? Então, eles estavam todo o tempo com Jesus e ainda não tinham entendido que Deus estava entre eles, né? Porque o próprio Jesus, ele é Deus, certo? Então, ele apenas se fez carne, mas ele ainda, como na aula passada eu falei, que Jesus Cristo, ele era 100% homem e 100% Deus, certo? Então, eles estavam todo o tempo e não tinham compreendido isso ainda, certo? Aí a gente vai entender aí, Hebreus capítulo 4, verso 15, vai dizer assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, Jesus Cristo, ele habitou entre nós. Um dos motivos que a gente vai entender aí é que, a partir disso, ele nos entende. A partir disso, ele passou por tudo que nós passamos. Ele sentiu dor, ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele teve dor também. Ele como homem, ele teve aquilo que nós sentimos, ele também sentiu. Ele foi traído, ele teve sentimento de traição, né? Ele se entristeceu, certo? Então, todos esses sentimentos que nós hoje sentimos, Jesus também passou. Então, quando nós oramos, quando nós falamos com ele, ele nos entende, certo? Porque ele passou por tudo isso. Então, ele habitou entre nós, não somente para passar um período aqui qualquer na Terra, não somente que o propósito total era que salvar nossas vidas, morrer pelos nossos pecados, mas o outro propósito também era isso, era reatar o relacionamento do homem com Deus e para que nós viéssemos a entender melhor Deus, né? Porque nós só temos as escrituras sagradas para que nós venhamos compreender o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando Jesus esteve aqui na Terra, ele foi uma forma mais fácil de nós entendermos o que Deus pensa a nosso respeito, o que Deus vê em nós, o que Deus pensa ao nosso respeito,
certo? Então isso facilitou de nós termos assim, pelo menos alguma base de como é Deus. Então Jesus Cristo, ele habitou entre nós também com esse propósito, de nós estarmos mais perto dele, de nós entendermos mais quem é esse Deus Todo-Poderoso que nos criou, certo? Que nos fez a sua imagem e semelhança, tá bom? Então a gente vai ver que ele escolheu lhe ouvir e dedicar 33 anos ao viver aqui na Terra para nos dar a vida por você. E mais ainda, hoje ele nos ouve atentamente através das nossas orações. Nos sentimos abraçados pelo amor de Cristo. Então, em Tiago 5,16 vai dizer que a oração de um justo pode muitos em seus efeitos, certo? E nós vamos ver que muitas das vezes nós achamos que Deus não está ouvindo, né? Que as nossas orações não passam do telhado da nossa casa. Às vezes nós estamos meio desanimados em relação às nossas orações, mas nós não devemos perder a nossa fé, que Deus ele sempre está pronto a nos ouvir e sempre está pronto a entrar em ação, certo? Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus, certo? Para Deus sabe o tempo certo e perfeito para as nossas vidas. Então nós não devemos questionar, Senhor, por que isso está demorando tanto, porque eu tenho te pedido isso tanto e isso não tem acontecido. Nós não devemos questionar o Senhor. Nós devemos apenas esperar com paciência no Senhor, certo? Porque no momento certo, na hora certa, Ele vai nos orientar. O próprio Jesus ensinou os seus discípulos a orar, o chamado Pai Nosso, certo? O próprio discípulo disse, Senhor, ensina-nos a orar, né? Então, que a cada dia nós venhamos pedir que o Senhor venha nos ensinar a orar, né? Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Nós temos que saber como chegar até Deus, como nós nos relacionarmos com Deus, como nós devemos chegar até Deus, certo? Então, não é de qualquer forma, tá bom? Jesus nasceu em Belém. Logo no início da sua infância, precisou fugir com a família para o Egito. Voltou a Nazaré, onde ajudou seu pai, José, no seu trabalho, e cada dia em orações buscava com intensidade ouvir a voz do Pai Celeste. Então, e assim foi até o dia do seu batismo, quando João Batista declarou que era chegado o tempo tão esperado. Então, a gente vai ver aí que Jesus ele sempre estava buscando em oração, né? Você vai ver aí que em todo o decorrer que ele esteve aqui, sempre que ele deixava alguma coisa, ele sempre ia falar com o Pai. Ele sempre estava falando com Deus, certo? Então, a gente vai ver uma oração constante de Jesus, certo? Jesus, ele veio para trazer o exemplo mais lindo para as nossas vidas, certo? Então, a Bíblia vai dizer que a gente tem que orar sem cessar. A Bíblia também diz que vigiar e orar, né? Por que essa palavra vigiar antes de orar? Por quê? Porque às vezes nós oramos e não vigiamos, né? Nós, como seres humanos, nós temos essa tendência, né? Então, não adianta eu só orar. Eu tenho que vigiar, certo? Nas minhas ações, no que eu faço, no que eu falo, no que eu deixo ou não de fazer, certo? Então, para que as minhas orações venham ser atendidas, certo? A minha conduta tem que estar dentro da vontade de Deus, certo? Não vai achar que Deus vai responder a sua oração se você não estiver conforme a vontade dele. Então, nós temos que ter cuidado nisso. Às vezes, nossas orações não estão sendo atendidas porque nós não estamos no centro da vontade de Deus. É porque nós não estamos sendo fiéis a Deus. Então, não é, por isso que eu estou falando, não é de qualquer forma. Eu não tenho só que orar. Eu tenho que estar no centro da vontade de Deus. Eu tenho que estar vigilante todo o tempo, certo? Então, Jesus Cristo, ele nos ensinou aí. Falar a questão também João Batista declarou que era chegado o tempo tão esperado, certo? Então, o tempo esperado havia chegado, né? Que Jesus Cristo agora tinha vindo para fazer o plano perfeito e para morrer em nosso pecado, por nossos pecados, certo? Então, a Eclesiastes diz que há tempo para tudo, certo? O tempo de Deus, certo? Ele é bom, ele é agradável, ele é perfeito, certo? Então, a gente vai ver aí que na revista passada eu falei da questão de que os israelitas não estavam mais acreditando que Jesus viria, certo? Eles estavam
não estava até desacreditando, certo? Mas era o tempo de Deus. No momento certo, na hora certa, Deus ia enviar seu Filho e era no momento certo que Jesus Cristo ia estar aqui em ação e agindo o plano de Deus perfeito, certo? Então a gente vai para o terceiro tópico. Jesus, o Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta Jesus como o Filho de Deus, que foi manifestado ao mundo para cumprir na cruz o plano de salvação da humanidade. No Evangelho de João, Jesus nos faz declarações maravilhosas acerca de quem ele é, o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e vida, o caminho, a verdade e a vida. Certo? Então a gente vai ver aí que cada evangelho Jesus Cristo era citado de alguma forma meio diferenciado. Vamos ver que no Evangelho de João apresenta Jesus como Filho de Deus, certo? No Evangelho de Mateus, ele é apresentado como Messias, certo? Que foi escrito primeiramente aos judeus, ok? Então em Marcos ele vai apresentar Jesus como um servo sofredor, certo? Escrito originalmente aos romanos. A gente vai ver que Lucas ele apresenta Jesus como Filho do Homem, certo? Escrito originalmente aos gregos, certo? Então a gente vai ver sempre os evangelhos se retratando Jesus de uma forma diferente, certo? E até mesmo, às vezes, até da mesma forma, certo? Mas a gente vê uma diferenciação deles retratar em relação a Jesus, certo? E nós vamos ver que os evangelhos, são livros sinóticos, certo? Eles se completam, certo? O que um não declara, o outro apresenta, o que um ouviu, o outro já ouviu ou presenciou, certo? Então eles se completam, certo? Um completa o outro, tá bom? As informações. Então nós vamos ver aqui essa questão aqui do caminho, a verdade e a vida. Né? Nós vivemos numa geração, né? Essa lição é restritamente para os adolescentes, lógico que é uma aula que é para qualquer idade, certo? Principalmente aos adolescentes, nós estamos vivendo numa geração, certo? Que prefere uma doce mentira, certo? Do que uma dura verdade, né? Isso é uma realidade, certo? E nós sabemos que a mentira, ela escraviza, né? E a verdade, ela liberta, certo? Então nós estamos vivendo aí uma geração que ela prefere uma doce mentira, certo? E nós sabemos que a única verdade, o único caminho, o único que pode dar vida é Jesus Cristo, certo? Então você, adolescente, não prefira uma doce mentira, né? Prefira uma dura verdade, porque essa verdade é que vai levar para o caminho certo, certo? Nós vamos ver aqui João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, certo? E o 36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, certo? Então, o único que pode nos libertar do pecado, do juízo, é Jesus Cristo. Ele é a única verdade, ele é o único caminho, ele é o único que pode levar à vida. Não existe outra verdade. Ele é a única verdade. Ele próprio disse: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele não deu outra forma de chegar até Deus. Para chegar até Deus somente por intermédio de Jesus Cristo. Então, adolescente, jovem, você não se deixe levar por pensamentos tortuosos, não se deixe levar por doutrinas vãs, não se deixe levar por ideias que vão contra a palavra de Deus, que amassejeiam o seu ego, que você acha que é mais fácil de seguir. Nunca vá procurar algo que vá massagear o seu ego. Sempre procure fazer a vontade de Deus, sempre procure viver essa verdade, certo? Porque essa verdade é que liberta, é essa verdade que vai nos levar ao céu. Então não se deixe levar por as coisas deste mundo, não é o mesmo mundo, nem no que o mundo há, certo?
porque tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui vai passar, certo? Mas existe uma eternidade que nos espera, certo? E é isso que nós temos que ter cuidado, certo? É essa eternidade que nos espera, tá bom? Aí aqui, Jesus é apresentado por João, é o único meio de salvação para o ser humano, pois ele é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados. E sabe por que Cristo morreu em nosso lugar? Porque Deus ama você de uma forma totalmente imaginável. E dessa forma, deu seu Filho unigênito para que você, crendo, tenha a vida eterna. Certo? Então, Jesus Cristo, ele morreu por nós, porque o amor de Deus foi algo inexplicável. Né? Ele vai dizer, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, quer dizer, é algo que não dá para se medir, não dá para se explicar. Certo? É um amor imensurável. Certo? Então, por conta disso, esse amor é uma união dos três. É o Deus Todo-Poderoso, esse amor. Porque Jesus foi quem se entregou por nós, mas o plano elaborado foi a partir de Deus. E você vai ver que o plano da salvação, os três atuam junto. Porque Deus enviou seu Filho, Jesus, ele foi a ação do plano, que foi ele que morreu. E você vai ver que para nós recebermos esse Jesus Cristo que morreu por nós, é por intermédio do Espírito Santo. Que é quando que é ele que convence nós do pecado e do juízo, certo? É o Espírito Santo que nos convence, não somos nós, certo? Nós não temos essa capacidade. Então, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado e aí é que nós confessamos a esse Jesus. Então, você vê aí a ação dos três para a salvação, certo? Os três agindo em unidade, certo? Aí, daí nós entendemos aí essa questão da trindade, né? Algo tão comentado aí, muitas das vezes até ensinado de forma errada. E você? Também é filho de Deus? Você, ao crer no nome do Cristo, também tem poder de se tornar filho de Deus. Porém, apenas nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, o qual é o nosso único e suficiente Salvador. É nesse momento que acontece o novo nascimento, certo? Então, Romanos 14:12 vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus, certo? Então, a pergunta do quarto tópico é o seguinte: e você, também é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você já confessou a esse Jesus como o único e suficiente Salvador? Certo? Vamos ver aí que ele vai falar o seguinte: porém, apenas nos tornamos filhos de Deus mediante a aceitação de Cristo, qual é o nosso único e suficiente Salvador, e nesse momento acontece um novo nascimento. Essa questão do novo nascimento, nós lembramos muito de um personagem da Bíblia, a qual foi conversar com Jesus, chamado Nicodemos, né? Nós sabemos que Nicodemos era um fariseu, ele era o príncipe dos judeus, certo? A qual nós somos sabedores que ele viu o que Jesus fazia e ficou querendo saber mais sobre esse Jesus. Por que ele fazia esses sinais? O que havia de diferente nesse Jesus? Né? Então, ele foi à noite conversar com Jesus para que os outros líderes não ficassem sabendo e ele não ficasse com uma má reputação por conta disso, de falar com Jesus, porque Jesus não era bem visto pelos fariseus, certo? Porque Jesus sempre estava falando a verdade e a verdade, ela meio que, né, batia no ego deles. Então, exortava muito eles, então eles não gostavam muito de Jesus, não, certo? Então, Nicodemos foi meio que escondido falar com ele, e ele foi falar com Jesus a respeito de algumas coisas, de algumas dúvidas que ele tinha, certo? Então, João 3, vamos ver aqui João 3, que vai dizer assim, no versículo 2: e este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fizeste, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Aí Nicodemos vai mais na frente, ele vai perguntar como pode um homem nascer de novo, né? Ele voltaria para o ventre da sua mãe. E Jesus vai responder, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a gente vai ver aí que ele fala tanto na primeira vez ele vai falar ver e na segunda vez ele vai falar entrar, né? Quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus e quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus, certo? Então, ele vai explicar que não é o nascimento, porque Nicodemos, para você ver como Nicodemos ele estava levando tanto para o lado literal da coisa, né? Porque os fariseus não eram pessoas espirituais, certo? Eles não entendiam as coisas do Espírito. Eles conheciam a Escritura, mas não conheciam o dono da Escritura, certo? Eles conheciam bem as palavras, a questão da Escritura Sagrada, mas eles não entendiam o poder de Deus. Eles ainda não compreendiam as coisas espirituais, certo? Eram apenas religiosos, certo? E até Jesus, certa vez, falou que eles eram como sepulcros caiados, certo? Que só era bonitinho por fora, mas por dentro era podridão, certo? Então, vamos ver aí que Nicodemos não entendeu, né? Não entendeu quando Jesus falou da questão de nascer de novo. Ele achava que ele está falando do nascimento físico, mas Jesus disse assim, olha, não, nascer de novo, mas é nascer da água do Espírito. A água simboliza purificação, certo? Então, o novo nascimento seria você morrer para o mundo e nascer para Deus. É mudança de vida, é isso que Jesus Cristo quis dizer, que ele nasceria agora espiritualmente, porque fisicamente ele já tinha nascido, certo? Então, ele queria dizer assim, olha, você agora tem que nascer espiritualmente, você tem que nascer para Deus agora, certo? Então, e ele vai falar um versículo muito interessante que eu acho, que é mais na frente, ele diz assim, ó, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, é o versículo 8, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos volta a não entender o que Jesus tinha dito, certo? Mas a gente vai ver aí o que Jesus queria explicar. Que o vento sopra para onde quer. E nós temos que ser como este vento, certo? Quando nós recebemos a Jesus Cristo, nós agora não tomamos as nossas próprias decisões. Nós agora não fazemos conforme a nossa vontade. Agora nós fazemos conforme o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas, certo? Agora, nós agimos conforme a vontade do Senhor. É Ele que nos leva. E nós não podemos questionar. Nós iremos para onde Deus nos levar. Para onde Deus nos mandar é que nós iremos. Certo? Então, agora nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Então, nós vamos ver aí que Jesus ele queria explicar isso. No versículo 10, ele vai dizer assim, Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Tá? Então, ele era mestre e não entendia as coisas espirituais. Né? Então, Jesus queria dizer para Nicodemos, ó Nicodemos, não adianta você ser religioso, não adianta você saber de toda a Escritura. Você tem que conhecer o Deus da Escritura, certo? E você agora não tem que viver pelos seus próprios preceitos, pelas suas próprias vontades. Você tem que viver segundo a vontade de Deus. Era isso que Jesus Cristo queria explicar, certo? E a questão do novo nascimento era da água e do Espírito. E nós, quando nós estivermos nessa terra aqui, se nós não recebemos a Jesus, para nós vermos, né, como Jesus disse, para nós vermos e entrarmos nesse reino, nós precisamos receber esse Jesus, certo? Para que nós venhamos a poder ver e entrar nesse reino de Deus. O que seria esse novo nascimento? É o que está escrito na palavra de Deus que diz, 2 Coríntios 5,17, você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, quando nós estamos em Cristo, é tudo novo. É um novo nascimento. Então, o que você fez, o que você fazia antes, você não faz mais. Agora você é uma nova criatura. Agora você pratica, você faz, você fala conforme o quê? Conforme a vontade de Deus. Você agora não vive mais eu, né? Como a palavra de Deus, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Certo? Então, você agora é guiado pelo Espírito Santo. Certo? Adolescente, jovem, você que está ouvindo aí.
Mas o que é crer? Mas o que crer expressa por João. Para o evangelista, o crer é um ato continuado onde vivemos uma dedicação amorosa e abnegada, que continuamente nos aproxima do nosso Senhor e Salvador. A questão do crer é você acreditar somente em Jesus Cristo e a sua salvação. É você não acreditar mais em nenhuma outra forma de verdade. É nenhum outro caminho. O crer é isso, é você somente acreditar que somente Jesus é a sua única verdade. É o único que te leva a Deus, é o único que te leva à salvação. Certo? Você agora não vai acreditar mais nenhuma doutrina, nenhuma forma diferente que saia desse foco. O crer é isso, é você acreditar somente que Jesus é a única forma de salvação. Certo? Então, eu agradeço por nós chegarmos até aqui. Hoje você vai estar assistindo um domingo de Páscoa, certo? A qual nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo, certo? Foi uma aula bem propícia a isso, certo? E eu queria desejar a você uma feliz Páscoa, certo? Nós somos sabedores que antes, na história não poderia deixar de dizer que os judeus, eles comemoravam a Páscoa pela saída do Egito, né? A liberdade da escravidão do Egito. Mediante a Moisés, que mediou entre Deus e o povo de Israel, através de Moisés eles foram libertos da escravidão do Egito. E com nós hoje não é diferente, né? Jesus Cristo foi o nosso mediador. Ele veio a essa terra, viveu entre nós, se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados e nos deu a liberdade do pecado. Certo? Hoje nós estamos comemorando a nossa liberdade, que através de Jesus Cristo nós fomos libertos do pecado. Através de Jesus Cristo agora nós estamos celebrando, porque um dia nós iremos para Canaã Celeste. Por quê? Porque Jesus morreu em nosso lugar. Ele nos libertou do pecado. Certo? Então, por isso é que nós estamos comemorando a Páscoa hoje, que é a nossa liberdade do pecado. E nós temos a certeza que a cada dia nós estamos em busca a nossa Canaã Celeste. Assim como o povo de Israel estava no deserto caminhando e a esperança deles era chegar em Canaã, assim somos nós hoje. Né? Que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e hoje a nossa esperança é um dia morar junto com Ele, porque Ele é o nosso mediador e salvador das nossas vidas. E é por Ele que nós somos salvos. Certo? Eu agradeço por você ter assistido até aqui, que você possa compartilhar, possa curtir, que você possa se inscrever no canal, ative o sininho, certo? Você vai estar ajudando o canal. E eu agradeço e uma paz do Senhor a todos.